O que é um esfumado perfeito? A palavra perfeito, ela tem várias, ela é abundante, né? Por que perfeito? O que é perfeito para mim não é perfeito para você, não é perfeito para cliente, não é perfeito para a Lorena, não. O que é perfeito? O perfeito é particular. Então, o que os meus olhos veem como perfeito, o da Lorena vê como escuro. O que você vê como perfeito, a cliente vê como vermelho. Então, quando se trata de cabelo, é muito particular o perfeito, tá? Então, o que eu ensino para os meus alunos? Um esfumado personalizado. Não existe uma receita de bolo que vai dar certo para todo o cabelo, porque não existe uma métrica de cabelo ideal para todo mundo. Cada um vai ter um fundo de clareamento, uma altura de tom, vai desejar um resultado diferente. As morenas iluminadas até gostam de um esfumado quente, mas as loiras detestam. Então você não pode ficar preso a uma receita 4 e 6, 4 e 6, 4 e 6 e aplicar em todo mundo. Por quê? Se a raiz dela for clara, o 4 e 6, ele, inclusive depois eu vou corrigir uma resposta da enquete, que eu perguntei lá se 4 e 6 na mesma proporção davam 5. E se eu não me engano, eu vou compartilhar o resultado depois, se eu não me engano, 75% respondeu que sim. E a resposta é não. E quem é meu aluno sabe. Então, se eu tenho 4 e 6, eu misturo na mesma proporção, eu tenho um tom mais escuro do que 5. Tá? Por quê? Eu vou falar depois em outra aula. Mas aí você pega um cabelo que é 5, você misturou 4 e 6, imaginando que ia dar um 5 perfeito. E o 5 não ficou perfeito. Ficou mais escuro e quando a raiz dela cresceu, ele cresceu igual quando a cliente coloreia a raiz de preto, que ele cresce um dedo mais claro e aqui preto. Isso também acontece no esfumado de raiz, tá? Então não existe um esfumado perfeito, que nós vamos aprender é personalizar, é criar, tá? Então existe uma regra, existe uma tabela. Quando eu me homologuei técnica, essa tabela era um bicho para mim. E depois, no dia a dia, eu fui aplicando, e fui corrigindo, e fui estudando. E quando eu terminei a minha homologação, que eu me formei técnica, eu falei, agora, hoje, e não faz muito tempo, eu sei esfumar cabelo. Qualquer cabelo, qualquer cor, qualquer resultado que o cliente queira, hoje eu sei entregar. Então, não faz muito tempo que isso aconteceu. E antes eu achava que eu sabia. Mas o que eu sabia era uma receita pronta de um curso comprado que eu paguei caro a beça, e não era online, que eu aprendi aquela receita. E eu aplicava aquela receita assim, em massa, igual pão. E não era assim. Então, na hora, gente, fica perfeito uma receita de bolo para todo mundo. 50% vai dar certo, porque vai ter aquela base, e 50% não vai dar certo. O 50% que deu certo, beleza. Mas e os 50% que não deu certo? Quando ele retornar, que ele quiser refazer a mecha, refazer o esfumado, começou a aparecer branco, misturou com aquela cor de asa de barata, de água de salsicha, enfim. Então esse 50% que não deu certo, é aí que você tem que pensar fora da caixa, você tem que sair da receita de bolo, você tem que criar suas receitas, tá? Mas não é assim, atirando para todo lado, eu vou pegar esse com esse que vai dar certo, não. Aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, por exemplo, a base natural da cliente, o que a cliente quer, o que eu uso, o que eu tenho de fundo de clareamento, tá? Quem me acompanha há mais tempo no Instagram, já viu que eu falo muito sobre analisar o fundo natural da cliente antes de começar o design de mechas, tá? Por quê? Por causa desse passo, tem vários outros, mas esse é o mais importante. Depois que o cabelo da cliente está molhado, é muito, muito, muito mais difícil você identificar real e oficial qual é o tom natural da cliente, tá?
Então é muito importante fazer isso quando a cliente chegar, você já fazer esse diagnóstico, já anotar na ficha dela, ou em um papel, ou compra uma fichinha daquelas prontas na papelaria, coloca o nominho dela, a cor natural dela. Por quê? Porque essa cliente vai voltar para fazer mechas daqui 30 dias. O cliente volta para fazer mechas 4 meses, até 6 meses. Eu tenho cliente que faz mecha uma vez por ano, porque o esfumado de raiz, ele não deixa marcação. Então ele não dá retox, né? E é o que a cliente está buscando hoje. Então, você tem que ter isso alinhado, porque daqui a um ano, quando a sua cliente voltar, 6 meses, 4 meses, você não vai lembrar o que você usou. Por mais que você analise o tom natural e cria, existem várias nuances. Como você vai lembrar qual nuance você usou? Se você lembrar, você me manda aqui no direct que eu vou te contratar. Porque eu sou péssima. Não é, Lorena? É. Nossa, esqueci Lorena. Doeu. Eu não consigo lembrar, não tem como. É desumano querer lembrar a fórmula de todas as clientes. É desumano, não se cobrem isso. Anotem. Anotem. Eu não sei vocês, mas eu esqueço várias coisas importantes durante o dia. E a Lorena tá rindo atrás de mim, aqui atrás da câmera, não sei porquê. Porque o nosso HD, gente, é muito cheio. E a Lorena sabe. Não é, Lorena? Tem motivo. O nosso HD é muito cheio, é muita informação. Então a gente atende clientes, além das informações que a gente já tem na cabeça, a gente pega informações delas, né? Então a gente precisa anotar para não se perder, para a informação não se perder, para a gente ter um direcionamento, para a cliente chegar e falar assim, eu quero a mesma cor, e você entregar a mesma cor, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar. Não vamos imaginar nada, vou colocar tudo no papel, pera. Vou colocar aqui, ó. Uma cor natural. Uma nuance. E a base. São as 3 coisas que a gente vai precisar para ter um esfumado perfeito, personalizado, perfeito para todo mundo, tá? Qual é a cor natural da cliente? Então a cliente chegou, você fez lindamente o dever de casa, pegou a sua cartela de cores e foi identificar o tom natural da cliente. Aqui no salão eu tenho esses cabelinhos, tá certo aí na câmera, não? Esses cabelinhos. Gente, não olha minha unha, porque eu não sei vocês, mas casa de ferreira aqui, eu vou te falar. Faz 3 semanas que eu tô tentando um horário pra fazer minha unha. Eu tenho esses cabelinhos aqui que me ajudam muito a identificar o tom natural. Mas essa é uma cartela que já não existe mais. Então eu não sei se alguém aí tem, que foi uma edição limitada de um curso de consultoria de imagem, tá? Que eu fiz e adquiri a cartela através dele. Mas quem não tem essa cartela, consegue facilmente identificar os tons naturais aqui, ó. Essa cartela de cores é a cartela da Keone, porque eu trabalho com Keone há muito tempo. E Keone Vela, eu gosto muito das cores da Keone da Vela, já aprendi. Então não existe a marca que eu gosto, existe a marca que eu sei trabalhar. Mesmo que você não trabalhe com essas marcas, o importante é você conhecer cada marca. E quando eu falo conhecer cada marca, vou falar agora aqui uma coisa muito importante que pesa muito. Então às vezes eu falo assim pra aluna, que eu dou muito suporte durante o dia, né? Eu tô com o cabelo aqui, tal, ele descoloriu, eu preciso, o natural dela é uma altura de 6. E aí eu falo, então você vai usar um 5. Só que o 5, na marca que ela trabalha, equivale a um 4. O 5, na marca que a outra aluna trabalha, equivale a um 6. Então, assim, o importante é você conhecer a ferramenta que você trabalha. Isso você só conhece com um teste e uma bela sentada com o representante.
Então, por exemplo, ó, só para vocês entenderem melhor. O 6 da Keone, cadê? O 6 da Keone, na marca Vela, para eu ter esse tom aqui, eu preciso usar um 7. E isso é batata. É um tom, a Vela é um tom mais escuro, tá? Então, assim, o 7 da Vela é o 6 da Keone. O 5 da Keone é o 6 da Vela. Então, eu conheço isso, eu sei disso. Então, eu não me perco quando eu vou fazer as misturas e as preparações, tá? Uma outra coisa que eu não faço, mesmo trabalhando com duas marcas, eu não misturo cor de uma, oxidante de outra, a não ser que seja uma emergência e não tenha aquele produto na minha bancada, e eu não vou ficar sem misturar. Aí eu misturo, mas é exceção da exceção da exceção da exceção. Aconteceu agora muito na pandemia, porque demorou entrega, atrasou o pedido. Então agora aconteceu de misturar, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu vejo diferença. E se vocês fizerem, vocês também vão ver. Porque cada produto, ele foi feito para ser casado. Então, se eu tenho o meu pó, eu sou uma fábrica. Eu tenho lá o meu pó e eu tenho o meu oxidante. Isso acontece muito em curso. Como a pessoa vai fazer uma modelo, a profissional, um curso presencial, ela traz o produto, o pó de uma marca ótima e o oxidante de uma marca Tabajara. Vou falar Tabajara, porque... E aí, o que acontece? Essa água oxigenada Tabajara, ela foi feita para o pó Tabajara. Então, ela não vai revelar, ela não vai fazer tudo que tem de bom dentro do pó de uma marca excelente, ela não vai fazer aquilo tudo agir, entendeu? Porque não foi feito para esse pó. Às vezes no pó tem agentes, por exemplo, o pó da Keone Freedom, é um pó com argila para fazer morena iluminada, para fazer freehands. Só que a argila não está no pó, a argila está no oxidante. Então vocês entendem que se eu não usar, não vai dar certo. Não vou entregar o melhor para minha cliente. Então se organizem com os produtos das mesmas marcas para obterem melhores resultados. E que se alguma coisa der errado, com algum lote de uma coloração, de uma cor, de um oxidante, você consegue cobrar do representante. Porque se você usar um oxidante de outra marca, como você vai cobrar dele? Você não sabe se foi o oxidante, você não sabe se foi o tonalizante. Então, tenha o seu estoque certinho, pode ser pequeno, e existem coringas para você comprar, e eu posso ajudar aí com isso. Das cores mais usadas, como criar cores intermediárias. Quem quiser saber mais sobre isso, me chama depois no direct, senão nós vamos alongar muito essa aula, tá bom? Quem quiser saber de otimizar estoque, tá? Então vamos lá. A Keone, ela tem essa... A Keone não, acredito que todas as marcas... Pega lá minha tabela da Vela, fazendo favor, Lô. Pode passar. A Lorena não quer aparecer de jeito nenhum. Vem aqui dar bom dia, vem. Não, dá bom dia pra eles, Lorena. Bom dia. Isso, derrubei ela, gente, da cama. Ó, então, eu tenho aqui a tabela. E normalmente eles vêm um embaixo do outro aqui em um lugar. Normalmente é no início, antes de todas as nuances, tá? Então, eu vou me basear no tom natural da cliente. No tom natural da cliente, eu vou me basear nesses tons aqui, ó. Sem número depois do ponto, tá? Somente aqui. E se não encaixar aqui, eu não vou pra cá, eu vou pra cá. Se não encaixar aqui, vai encaixar aqui. Se não encaixar aqui, vai encaixar aqui. Entendeu? E assim vai. Tudo bem, Lorena? Uhum. Aqui, ó, essa aqui é a da Vela, é a coloração mesmo. Da Color Perfect, ó. Aqui também, ó, vou ter que chegar pertinho que ela é menor. Ó, bases, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aqui é base. Tá? Dá pra ver certinho? Uhum. Até aqui é base. Então, é mais difícil? É mais difícil, mas não é impossível. Eu posso te usar, Lorena? Vem aqui. Eu vou chegar aqui, ó. Vira. Eu vou chegar aqui, ó, e vou encostar perto da nuance, ó.
bem pertinho da raiz, ó. Aqui é um 3, o 3 é mais escuro. E aqui é um 4. Ó, ele sumiu. Vem mais pra trás um pouquinho, Solô. Ele sumiu aqui, ó. Opa, aqui. Ele sumiu. Ficou do mesmo tom, o 4 do tom natural. Então aqui é um 4, tá? Agora vamos analisar. Vem aqui, Lorena. Tá com pressa, Flor? Vamos analisar. Ó, a vantagem da tabela da Keune é que ela destaca. Então eu vou tirar o 4 aqui, ó. E eu consigo encostar na cabeça da cliente, ó. Tá? Então eu vou encostar aqui, ó. Ó, e é um 4 mesmo, olha lá. Sumiu. Vira um pouquinho, ó. Não tem diferença. Então eu já alinhei que o fundo natural da Lorena é um 4. Já anotei na ficha dela, agora você pode ir, tá bom? Obrigada. Então eu já alinhei que é um 4. Vocês viram que os tons naturais, independente de marca, foi o mesmo. Mas a nuance não, tá? Então os tons naturais, eles vão ser os mesmos em todas as cartelas. Então vocês podem se basear nisso, tá? Alinhei que o tom da Lorena é um 4. Tá? Mas para não confundir a cabeça de vocês, porque o 4 é uma exceção, no loiro pelo menos, no meu caso, nós vamos imaginar que era um 5, tá? Eu usei o exemplo da Lorena só para vocês aprenderem a fazer o diagnóstico, tá? Então nós vamos alinhar aqui que é um 5, faz de conta. Se o tom natural da Lorena é um 5, a nuance que eu vou escolher, por que nuance, Débora, se eu quero um tom natural? Por menor que vai ser a sua oxidação, que em esfumados de raiz nós trabalhamos com emulsão de tonalizante, ou no máximo 5 volumes, tá? Ele vai ter uma oxidação. O que é uma oxidação? Vai abrir um fundo de clareamento. Esse fundo de clareamento, ele vai ser quente. Por quê? Porque é o fundo de clareamento do cabelo natural, que a base é 5. Então ele vai abrir um calorzinho na raiz, sabe? Aquela corzinha de água de salsicha, de asa de barata, que fica ali, sabe, encardida no teu loiro. Então eu vou escolher uma nuance para esfriar essa cor. E isso toda marca tem, tá? Que altura que vai ser a minha nuance? A mesma da minha base. Então vai ser 5 ponto, aí 5 ponto, vírgula. Vou pegar minha tabela novamente e vou ver o que eu tenho na minha marca, na marca que eu trabalho, que eu conheço muito bem, que eu conversei 3 horas com o representante e eu estudei muito bem, porque eu já defini que é essa marca que eu vou trabalhar. Amém? O que eu tenho para neutralizar esse fundo? Tons frios. Ó, na Keune a gente tem o 5.11. Deixa eu ver lá no espelho se está aparecendo. 5.11. 5.19. Vamos ver se tem mais algum. Os tons frios é mais esses, tá? Mas vai ter empresa que vai ter 5.1. E aí o ponto 1 aqui nesse caso é azul, cinza, são tons frios, tá? Você vê o que é na sua marca, o cinza, o verde. Por que cinza e verde? Tem alguma pergunta aí, Thiago? Só a Bianca que perguntou se você compra vela de representante. Ah, eu te falo depois, tá, Bianca? Eu compro de representante sim. Por que cinza ou mate? Porque numa altura de 5 eu tenho vermelho de fundo de clareamento, certo? Tenho vermelho. Se eu tenho vermelho, eu tenho que neutralizar com mate, tá? O 5.11 também vai neutralizar, como a oxidação vai ser pouca, bem pouca, tá? Mas o 5.19 aqui seria perfeito, tá? Azul e verde. Na Keune o 9 é verde. Vou escrever aqui pra vocês. Ah, Débora, mas não vai ficar verde onde eu fiz a mecha? Esse verde aqui não vai pegar, não vai ficar? Não, não vai ficar. Pode ficar tranquilo, tá?
5,19. E a minha base, porque eu vou precisar ter uma base de tonalizante, de coloração, do que eu vou decidir usar. Já nós vamos falar sobre isso. A minha base precisa ser um tom mais escuro que a minha cor natural. Então, nesse caso é um 5, a minha base vai ser um 4. A Amanda Lazy Hair perguntou se ela esfuma com coloração ou tonalizante, ou pode ser os dois. Nós vamos chegar lá, pode ser os dois até aqui. E depois eu vou falar por que os dois, em qual cabelo você vai usar um ou outro, tá bom? A Marcinha Ramos, acho que ela se confundiu na hora que você viu o meu cabelo. Perguntou se o tom natural é 4 porque você usou 5. O tom natural da Lorena é 4. Mas o 4 é uma exceção na tabela de esfumado, tá? Então eu usei o 5 como exemplo somente para ser um exemplo mesmo, e depois eu vou voltar no 4, tá? Mais uma coisa? Posso continuar? Tá. Então a base natural que eu vou usar sempre vai ser um tom mais escuro do que a base natural da cliente. Então como ficaria a minha mistura aqui? Na minha balança, no meu potinho, eu vou colocar 4 base mais 5,19 mais emulsão. Eu vou colocar uma quantidade aqui que eu uso para esfumar a raiz, e se você usar mais, muito mais do que isso, você me chama que eu vou orar por você. De base, mais 5 gramas de nuance que eu escolhi, que aqui é só um exemplo, tá? Lembra que é personalizado, vocês vão sair da caixa a partir de agora. Mais a minha emulsão de tonalizante, que é bonitinha, da mesma marca do meu tonalizante. 5, 5, 10, a minha emulsão 10 gramas, ou seja, 1 por 1. Por que 1 por 1 se o meu tonalizante, a minha marca, tá mandando eu usar 1 por 2? Porque o cabelo tá molhado e você vai escurecer a mecha, tá? Então o cabelo molhado ele é mais impermeabilizado, e aqui eu quero concentrar o pigmento. Então não vou diluir 1 por 2, mesmo que a minha marca recomende, porque a marca que eu trabalho também recomenda 1 por 2. Isso é regra, lei, tá? Então 4 mais 10 gramas. Eu vou ter uma massa total de 20 gramas para esfumar um cabelo e sobra. E a Lorena tá aqui, eu uso mais que 10 gramas no cabelo, Lorena? Não. Porque um dia alguém orou por mim, que eu também usava 30 gramas para esfumar uma raiz. Tá? Então esse foi um exemplo da altura 5. Agora vamos fazer um outro exemplo. E depois nós vamos falar de aplicação. A aula de esfumado, gente, é bem longa. Vamos começar aqui. A aula de esfumado é muito complexa. Você poderia ficar o dia inteiro aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Então, se você ficar com dúvidas, se você entendeu mais ou menos, eu não quero que você entenda mais ou menos. Hoje a gente está aqui para matar essa dor, esse tema. Tá? Então, eu posso voltar com alguma coisa na sexta-feira. Vamos lá. Vamos usar outro exemplo aqui de cor natural. Base, nuance. Aqui minha cor natural vai ser 6. Se eu tenho uma cor natural 6, que tom tem que ser a minha base? Um tom mais escuro. 5. Que tom que vai ser a minha nuance? Eu vou escolher lá na minha mesa de química. Vamos lá, numa altura de 6. O que eu tenho para neutralizar? Na marca que eu trabalho, eu tenho 6,1, 6,19. E aqui é mais quente. Vamos ver pra cá. A Larissa Fernandes disse que usava 40 gramas, mas depois do seu curso ela já economizou muito. Amei, Larissa, amei. Tá vendo? Isso, economizar produto, gente, não é ser ridícula, não. Porque no esfumado de raiz, por exemplo, se você depositar produto, você não vai ter um esfumado de raiz, você vai ter uma coloração. Porque produto, pigmento por depósito também colore. Então não é para você corrigir mancha
Esse esfumado de raiz é um esfumado transição. Se você manchou esse cabelo, manchou a raiz desse cabelo, manchou entre as mechas, você esquece isso daqui. É uma outra conversa, é uma repigmentação, tá? Isso aqui é para esfumado de transição, para fazer aquela passagem de cor bonita. Num cabelo que já tá muito bem feitas as mechas, muito bem aplicadas, tá bom? E não tô falando que muito bem aplicadas porque tem gente que não faz direito. Não, acontece, né? Acontece, o produto escorre, papel sai do lugar, a cliente atende o telefone, amassa o papel aqui assim, ó, que ela põe o telefone aqui assim, eu tenho vontade de ter um infarto. Então ela pode manchar, pode acontecer, tá? Então não é essa regra para esfumado e borração, tá? A Cada Beleza tinha perguntado, posso usar a base com corretor? Eu acho que era essa a pergunta dela. Como corretor, não. Daí você vai ter que usar uma outra fórmula, que é uma fórmula de repigmentação, tá? Que daí a gente pode entrar nisso em uma outra aula, se vocês quiserem. Amanda Lazy Hair perguntou, caso eu não tenha o mate, eu posso usar o mix verde? É muito complicado. E depois eu vou falar por quê, tá? Aguenta aí. E Amanda, né? Aguenta aí, Amanda, que eu vou falar por quê já depois desse exemplo. Só frisa depois sobre a emulsão, que tem outra pergunta, acho de quantos volumes? Emulsão de tonalizante ou 5 volumes no máximo, tá? Tem empresa que fala, não, pode esfumar com 10 volumes. Abre fundo de clareamento. Se a sua empresa não tem um oxidante de 5 volumes, não tem, no caso da vela, por exemplo, a gente tem emulsão de 1,9%, que aí eu acho que 1,9 acho que dá uns 5, 6 volumes, né? 5, mais ou menos, em porcentagem. E ela tem, quem for comprar produto da vela, se atentem a isso, porque a primeira vez eu comprei tipo 6 de cada, e eu não consegui, eu acho que até acabei usando, mas para outra coisa, né? 1,9 e 4%, tá? Então eu vou só voltar aqui para vocês entenderem, só para marcar essa questão do oxidante, que é muito importante. Se o seu oxidante não for compatível com a receita que eu tô te passando aqui, você não vai ter bons resultados, tá? Você vai abrir fundo de clareamento e aí você vai falar pra mim que a minha aula não valeu, e eu não quero isso. Oxidantes. 10 volumes. 20. 30. Que horas são, Lorena? Pra não me perder. Tô aqui com o relógio, tá? Obrigada. 8 horas. É porque a semana passada eu fiquei a semana inteira sem relógio, que eu esqueci lá nas minhas terras, lá na chácara. E aí eu fiquei sem, então acostumei. Daqui. Ó. 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. O que representa isso em porcentagem? Para quando eu falar, vocês não se confundirem mais. 10 volumes é 3%. Vou trocar a cor da caneta. 3%. 20 volumes é 6%. 30 volumes é 9%. 40 volumes é 12%. Tá? Então aqui, ó. Cadê? Dá pra ver? Ó. 1,9%. Tá? Então é menos do que 10 volumes. Mas minha marca falou que eu posso usar 10 volumes para tonalizar um cabelo que não vai abrir fundo. Faça um teste. Faça um com 10 volumes, como ele te falou, e pede um oxidante na loja de cosméticos aí da sua cidade, pequeno, de 5 volumes, e faz um teste. Abre o fundo de clareamento. Mas não é um teste que você vai ver na hora, não, tá? Porque na hora fica lindo. Eu quero ver o teste depois de 2 meses, quando a cliente voltar com esse fundo de clareamento asa de barata. Ficou bem claro isso aqui? Então, ó, o que eu falei pra vocês, 1,9. E a vela tem uma emulsão de 4%, se eu não me engano. Ou seja, de 4%, que é essa que eu comprei da outra vez, enganada, a de 4% é mais do que 10 volumes. Então, eu não posso usar para esfumar a raiz, tá? Posso usar para uma outra função,
que eu gosto de usar em cabelos cobres, por exemplo, tá? Então, matamos aqui os oxidantes, posso falar em porcentagens, porque agora eu tenho especialistas na minha live que sabem qual a porcentagem da oxidação que ele vai ter no cabelo da cliente. Recapitulando, tom natural da minha cliente é um 6, natural. A base que eu vou usar no esfumado dela é um 5. E a nuance que eu vou usar, aqui eu vou facilitar, vou usar o 6.1, que tem quase todas as marcas, o ponto 1 é cinza, tá? Ponto 1 é cinza em quase todas as marcas. E eu vou escrever aqui para quem não... Cinza. Mesma coisa. 5 mais 6.1 mais emulsão. Emulsão de 1,9%. 5 gramas, 10 gramas, porque é 1 por 1, menos que 10 volumes. Certo? Isso aqui a gente falou até agora de esfumado de neutralização, que é para loiro, certo? Aquele esfumado loiro. Quem estava no Café Raiz da semana passada, viu que eu esfumei a raiz dela. Por que 4 e 6 às vezes dá certo e às vezes não? Eu vou mostrar aqui para vocês. Por quê? Ah, mas antes eu vou esclarecer a Amanda, né? Perguntou? Quem perguntou sobre esfumar com coloração ou esfumar com tonalizante. É correto os dois. Porém, a gente tem que imaginar que essa cliente vai retornar ao salão para fazer um loiro. Quando essa cliente voltar no salão para fazer o loiro, qual vai ser melhor para você clarear o cabelo? Qual que não vai te dar problemas no clareamento? A coloração ou o tonalizante? Óbvio que é o tonalizante que não vai te dar uma manutenção muito difícil, tá? Como é o desbotamento da tonalização, da esfumado com tonalização? Como você não manchou o cabelo, você não abriu o fundo de clareamento, porque você usou um oxidante baixo. Você não manchou o cabelo, o esfumado foi feito para uma transição de cor. O desbotamento dele vai ser tão natural, mas tão natural, que a cliente não vai perceber, e nem você, tá? Assim, Lô, me lembra quando apareceu um cabelo esfumado para eu filmar para eles, tá? E subo no feed para vocês verem. Então, eu determino assim. A minha primeira opção é tonalizante. Salvo algumas exceções. Quais são elas? Se a cliente tem cabelo branco e ela já faz uma coloração, por exemplo, a cliente pinta o cabelo e faz mechas, pinta o cabelo e faz mechas. Se ela chegar aqui para fazer mechas e pintar a raiz, eu tenho 3 formas de trabalhar. A primeira é pintar a raiz dela, lavar, secar e fazer a mecha. Essa primeira opção eu uso quando a raiz dela está muito grande, raiz de tintura, raiz branca. Por quê? Porque eu não vou conseguir depois colorir uma raiz até aqui, né? E se eu fizer a mecha e depois esfumar, eu vou apagar um tanto assim. Se a minha cliente, então essa é a primeira opção. Se a minha cliente faz a mecha perto da raiz e depois eu esfumo com coloração para fazer cobertura do branco, tá? E aí qual é o oxidante que eu vou usar nessa situação? 20 volumes. Por quê? Porque 20 volumes é o oxidante para cobertura de brancos. Cobertura de fios brancos. Minha caneta está partindo, com Jesus. 20 volumes é cobertura para fios brancos. Fiz a mecha da minha cliente. Vamos supor que ela chegou aqui com um retoquezinho de raiz de 30 dias. Posso montar toda a mecha dela e depois fazer na raiz dela com
com a cor que eu já uso ou que ela já usa, com oxidante de 20 volumes. Preciso secar o cabelo? Não. Por quê? Percebam vocês que quando lava o cabelo e traz a cliente aqui, só de você secar com a toalha, essa raizinha de um dedo já fica seca. Então, além dela já ficar seca, levemente úmida, ela é quente. Nosso corpo produz calor. Nosso corpo produz calor aqui nessa região e a queratina é amolecida. Então, se você faz a coloração dessa sua cliente numa altura de 7, vamos supor que você usa 7 mais 7,1. Você vai enxaguar as mechas, lavar o cabelo dela com shampoo, tratar o cabelo dela, porque esse é o protocolo de descoloração saudável que eu ensino no meu método. Trazer para a cadeira, preparar 7 com 7,1 com OX de 20 volumes e aplicar na raiz dela, não em formato de esfumado com pouco produto, em formato de coloração mesmo, tá? E vai ficar igualzinha a cor. A terceira opção é fazer de forma simultânea, que inclusive tem um vídeo no meu feed, é só vocês descerem um pouquinho mais, tá? Que é forma simultânea, raiz, mecha. Próxima sessão, raiz, mecha. Também dá super certo, olha lá. Então, se a minha cliente tiver cobertura de branco, eu tenho 3 opções, tá? Quem tá aí com papel e caneta, anota para não esquecer depois. Quando eu uso em alguma outra situação, o esfumado com coloração. Deixa eu até escrever aqui, ó. Coloração. Tem 2 perguntas sobre técnica de esfumado para quando tiver mechas manchadas. Quando tiver mechas manchadas, você vai ter que fazer uma correção de cor. Se a gente for entrar nisso aqui, não vai dar tempo, porque eu preciso terminar 8h27, porque eu tenho cliente. Então, vamos fazer uma aula, continuar essa aula entrando nesse assunto na sexta-feira. Se vocês estiverem de acordo e forem estar aqui comigo, comenta no chat que daí eu já me organizo aqui, tá? E a Kércia está perguntando, a emulsão de 1,9% é 5 ou 6 volumes? É 6 volumes. É 6 volumes. Eu tinha falado 5, mas é 6, tá? Não tem problema, pode ser 6. É a que eu uso. Então, eu uso nessa situação e eu uso em uma outra situação também. Ainda lembrando que eu prefiro moreno iluminado, ou esfumado com tonalizante, tá? Mas se eu não tiver e a minha cliente quiser, por exemplo, tô fazendo uma morena iluminada quente, quente, quente. Pega essa dica, anota, pelo amor de Deus. Tá todo mundo querendo sexta. Tá bom. Vamos estar aqui de novo sexta-feira, então. Eu paguei caro para aprender essa informação, gente. Anotem que eu tô dando de bandeja para vocês. Eu tô fazendo uma morena iluminada quente. Agora eu vou mostrar na minha tabela para ficar melhor para vocês. Ó, nesses tons aqui. Tom de moreno iluminado. Quente. Eu posso usar uma cor fria para esfumar? Vocês acham que ficaria legal? Eu esfumar com 6,1, por exemplo, e usar uma mecha 6,5? Não, 6,5 não. Vocês não vão nem enxergar esse tom. Vamos usar aqui uma outra referência. Quero uma referência bem quente, para vocês imaginarem o cabelo. Aqui, ó, 6,4. Vocês acham que ficaria bonito eu com uma morena iluminada, com uma mecha nesse tom? Dá pra ver, Lô? Dá. Uma mecha nesse tom, ó. 6,4. E eu esfumar a raiz dela com 6,1, um tom frio? O que vocês acham? E eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Porque eu já fiz, apanhei, paguei caro pra ir lá aprender. Quando eu aprendi, eu dei um tapa na minha testa e falei... O que acontece? Não casa a cor. Não fica harmônico, não fica bonito. Morena iluminada não tem se ela é quente, a cor é quente, você não tem que esfriar a raiz dela. Não vai ficar natural, não vai ficar bonita, não vai ficar vibrante, não vai ficar nada. O que você faz na morena iluminada? Você tem 2 opções. Ou você usa uma cor neutra, e o que é cor neutra eu vou falar daqui a pouco, ou você usa uma cor
quente, levemente quente, tá? No esfumado de raiz dela, senão ela vai ficar aqui frio e aqui calor. Não é agradável aos olhos. E ela vai falar assim, nossa, aqui eu adorei, porque moreno iluminado gosta de cor quente. Ó, a minha cor é quente. E velha. Bem velha. Que a Lorena não faz mais mexe em mim. Ó, a minha cor é quente. A Marcinha diz que tem dúvidas entre cores quentes e frias. Vamos falar disso também. Será que eu vou ter que vir todo dia aqui agora? Ó, não faz sentido. A minha cor da minha raiz é neutra. Mas não faz sentido eu ter uma cor fria na minha cabeça, na minha raiz, com uma mecha quente do jeito que eu gosto. Porque eu não deixo nem a Lorena matizar pro frio o meu cabelo, porque eu não gosto. Então, a maioria das morenas iluminadas vai pedir cor quente. Dá pra contar no dedo de uma mão as morenas iluminadas que querem cor fria. Tá? Que foi? Elas querem todos os dias. Ah, meu pai. A Vânia está perguntando se você pretende fazer alguma aula sobre precificação. Nossa, legal isso, hein? Legal isso. Toda semana, gente, vamos fazer um combinado aqui nós, ó. Toda semana eu abro uma caixinha de perguntas. Normalmente a segunda e quinta. Tudo que vocês quiserem ver de conteúdo aqui nas lives, no nosso café, vocês mandem lá. Tá? Porque é lá que eu separo o material das aulas. Então, por exemplo, se tiver 6 pessoas querendo aula de correção de cor no esfumado, é essa aula que eu vou dar, tá? Então, isso aqui não é uma coisa que eu vou lá à noite e falo assim, que aula que eu vou dar amanhã? Não, essa aula é baseada no que vocês me pedem. Então, abri a caixinha de perguntas semana passada. Esse tema e o tema tonalização de morena iluminada ficou ali pau a pau. Aí eu abri uma enquete, o que vocês preferem, esse ou esse? Então vocês votaram nesse, é o que está aqui. Então o conteúdo das aulas depende de vocês, tá? O que vocês quiserem, vocês coloquem sempre na caixinha de perguntas. A Estúdio Gil Manuel está perguntando sobre a sua cartela de cores da edição limitada. Essa daqui? Se tem como comprar, mas eu acho que não, né? Não tem mais, ela foi... Perguntou de qual marca é. É da Kelme. E ela foi exclusiva desse curso Color Consultation, tá? Quem quiser pesquisar, às vezes tem em alguma... É um curso que foi... Em 2019 foi feita a última edição deles. E a não ser que na representação, por exemplo, na Kelme Londrina não tinha mais, que é a minha região. Na Kelme em Curitiba tinha uma última ainda que eu indiquei para uma aluna, ela acabou comprando. Então você tem que ver na sua cidade, na Kelme, se eles ainda têm alguma tabela que sobrou do curso Color Consultation ou se eles indicam algum lugar que tenha, tá? Porque eu desconheço aqui alguma região que tenha ou o curso ou a tabela para vender, tá? Não foi nem vendido separado, na verdade. Mas se ela comprou, vamos supor, se a empresa comprou 10 cartelas e vendeu 8 cursos, ela ainda tem 2 cartelas no estoque. Ela vai preferir vender para você do que deixar lá. Então, quem quer vai à luta, tenta. Então vamos lá, meu esfumado de raiz de morena iluminada quente. Eu não vou esfriar a minha raiz. E nesse caso, eu posso usar coloração. Por quê? 2 motivos. Eu não vou esfriar a raiz. E da próxima vez que ela vier, ela vai ser morena iluminada ainda, certo? E a gente vai rezar para ela continuar sendo morena iluminada. A gente pode usar coloração por quê? Porque eu não vou abrir uma mecha no 10 aqui. Então eu não vou ter problema nenhum na abertura, tá? Mas eu posso usar tonalizante? Pode. Mas na coloração tem muito mais opção de cores para você fazer esse esfumado de moreno iluminado, tá? O que é uma cor neutra para fazer esse trabalho? Vou usar mais uma vez aqui o exemplo da Kelme, tá? Por exemplo, ó, 6,37. Eu vou anotar aqui melhor. 6,37. O 3 na Kelme é dourado. O 7 na Kelme é violeta. Uma cor fria, uma cor quente. Uma cor neutra. Certo?
nesse caso, ela ainda vai puxar mais pro dourado. Por quê? Isso é geral, tá, gente? O primeiro número que aparece depois do ponto é a nuance dominante, tá? Então, aqui eu tenho 50% de base dentro desse tubo de coloração, 30% de dourado e 20% de violeta. Se você quiser mais fria do que quente, você precisa procurar o 673, por exemplo, que tem o violeta antes do 3, tá? Ou eu posso usar uma cor quente mesmo, por exemplo, 653 da Keune. 653. Aqui na Keune é um mogno, um marrom avermelhado e aqui é um dourado. A cor mais linda que eu já vi para fazer esfumado quente e moreno iluminado. E não pensa que vai ficar quente, quente, quente não. Porque você vai usar no cabelo molhado com emulsão de tonalizante. Então, mesmo usando coloração, a sua oxigenação vai ser emulsão de tonalizante. A Jessi Padilha perguntou se nesse caso seria errado usar uma nuance marrom. Não. Não é errado, pode usar. Então, como ficaria a minha mistura aqui? 6 base mais 653 coloração mais emulsão 1,9%. 5 gramas. Quem usa mais me chama que eu vou orar por você. 10 gramas. Mesma coisa, você só vai mudar aqui. A regra é a mesma. Sempre com emulsão, tá? A não ser que seja cobertura de branco. Certo? A live vai ficar salva, né? A live vai ficar salva. Não gosto dessa coisa não, de vou fazer aula só para quem estiver aqui. Não, porque tem dúvida, eu quero que vocês abram depois e assistam quantas vezes for preciso, tá? Mas eu quero eliminar essa dor da vida de vocês. Como é a aplicação? Eu vou falar na teoria e um belo dia eu vou mostrar na prática. Quer ver elas querendo sábado? Fica vendo. Vocês vão, depois da mecha feita, atingiu a altura de tom, lavou o cabelo com shampoo, estabilizou o pH do cabelo, shampoo bom, shampoo de tratamento, tá? O pH do shampoo pós-mechas, ele tem que ficar, isso vocês me perguntam muito, ó. pH do shampoo pós-química tem que ser entre 3 e 4, mas você vai encontrar com mais facilidade um 4. E eu só vou falar isso para não encher o HD de vocês. No outro dia a gente faz uma outra aula de escala de pH, tá? Mas quando eu faço uma descoloração, eu elevo o pH do cabelo a quase um 10, tá? Entre 9 e 10. E lembrando que depois do 10 ele quebra. Eu preciso voltar esse pH do cabelo ao neutro, ao natural. Então ele precisa ser baixo para fazer essa estabilização aqui, tá? Então o melhor shampoo pós-química é o que tem pH entre 3 e 4. Lavei o cabelo da minha cliente com shampoo com pH adequado. Apliquei um tratamento de reconstrução, porque ele acabou de passar por uma descoloração e perdeu gordura, queratina, aminoácidos, blá blá blá. Devolvi o máximo que eu pude no lavatório de tratamento. Vou fazer primeiro esfumado de raiz. Traz para a cadeira. Não faz no lavatório, porque não é confortável para você. A cliente pode encostar aqui e encostar o loiro no esfumado e manchar. Traz para a cadeira. Divide em 4 partes. Com pouco produto no pincel, você aplica. A regra é... Quer ver se tem alguém, não? Não? A regra é que a gente está no salão. Então, como daqui a pouco já vai abrir o estúdio, pode ser que você veja alguém passando aqui. A regra é... Quanto eu quero esfumar o cabelo da minha cliente? Ah, Débora, ela quer 2 dedos de esfumado. Se ela quer 2 dedos de esfumado, você vai descer 3 dedos. 1 dedo a mais. Quer falar? A Amanda agradeceu por tudo, disse que você é maravilhosa e que ela precisou sair para trabalhar.
E a Geice disse que você é uma educadora por natureza. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um dedo só, até fiquei emocionada. Coloquei plural no singular. Muito obrigada pelo carinho, gente. A gente já vai encerrar, tá? Porque eu sei que vocês têm que trabalhar. 3 dedos de raiz. Se eu quero 2 dedos de esfumado, eu vou descer 3 dedos. Eu vou descer sempre um dedo a mais do que a minha cliente quer. Vocês viram como essa aula é longa? Já faz 1 hora que eu tô falando e eu não tô na metade do conteúdo que eu preparei. Tem que voltar a sexta. O vídeo de finalização da técnica da semana passada é um bom exemplo de esfumado na prática? Foi o Jonathan que mandou. É um bom exemplo de esfumado na prática. Muito obrigada, Jonathan. O Jonathan lembrou que o vídeo tá salvo, a live tá salva. Eu vou subir no Stories depois pra vocês arrastarem pra cima e cair direto no vídeo, porque tem lá um passo a passo. Então, sei lá, eu queria bem pouquinho esfumado. Vocês vão ver que eu até separei o contorno pra fazer separado. Então lá eu desci 2 dedos e ficou um dedinho esfumado. Então isso é uma regra bem clara, tá? Aplico pouco produto, deixo agir 10 minutos e depois eu desço um pouquinho mais, vocês vão ver lá como tá? No passo a passo que eu vou subir agora no direct. Então a gente volta sexta-feira, vocês vão estar aqui comigo? Quem vai estar, comenta eu. A Jessi falou, e se caso a cliente não quiser o esfumado, mas for necessário para a transição ficar perfeita? Não, se a cliente não quiser esfumar, você vai ter que usar uma técnica que não precisa esfumar. Você vai entregar o resultado para ela sem esfumar, porque existe, e no meu curso tem. Então, você vai entregar a técnica para ela sem precisar esfumar. Se a cliente não quer esfumar, a gente não esfuma, porque eu recebo muita cliente de outro salão que saiu do outro salão porque pedia para não esfumar a raiz e esfumou. A Michelle, a Rua Alves, a Cíntia, a Maria, a Gerania, a Lu, todo mundo sexta-feira? Então a gente continua essa aula na sexta-feira. Eu já enchi demais o HD de vocês. Na sexta-feira a gente já entra recapitulando o que a gente viu e tacando pau para a mecha de correção no esfumado, tá bom? Vou encerrar que eu também tenho que trabalhar, vocês também têm que trabalhar. Na sexta-feira a gente se vê então, no mesmo horário, 7h27. Talvez eu atrase uns 2 minutinhos, que é um pouco corrido, né, Lorena? Um pouco cedo, pra eu estar aqui assim de cabelo arrumado, sabe, com um pó de arroz na cara. Eu tenho que madrugar, mas é por vocês. E eu venho feliz e sexta-feira estarei aqui de novo, tá bom? Um beijo, um excelente dia, bom trabalho, a live vai ficar salva, tá bom? Beijo!